Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Eu espero encontrar você com a sua família muito bem e, claro, como sempre, esse é o nosso desejo e é para isso que a gente vem aqui. Deixar você muito melhor, cheia de esperança, sorrindo para o futuro. Eu falo isso constantemente porque essa é a minha oração, é o meu desejo de todos nós. Nós oramos por isso. Eu venho para fazer o Destinos e eu oro ao Senhor. Eu peço, oh meu Deus, eu quero tanto que vidas sejam atingidas. Toca os corações profundamente. Então, se você está aí, você está nas nossas orações. E o nosso desejo é que a sua vida seja plena, uma vida abençoada, que você viva plenamente com Jesus, com muita esperança, sempre, porque a esperança não decepciona, ela é a âncora da alma. Fé para agora, esperança para o futuro. Eu creio hoje e espero em Deus. E quando esperamos nele, nós vivemos. E a Bíblia diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declare Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança, maravilhoso, e um futuro melhor. Futuro. A Bíblia diz que o Senhor conhece o final desde o princípio. Ele conhece o final, como vai terminar, antes mesmo de começar. Então, assim, Ele tem bons planos para nós. Ele nos fez e determinou para nós um propósito maravilhoso. Você é único, é única. E a Bíblia diz isso. Que nós fomos feitos de forma extraordinária. Somos feitura do Senhor, valorosos. A obra-prima dele está escrito. E ele nos ama. Em Jesus, fomos feitos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Sim. Filhos e filhas do Deus Altíssimo. E quando nós acreditamos nisso, nós sabemos quem somos e nos posicionamos. Deus ama você. Ele ama, e se você está aí, Ele está dizendo: eu planejei um futuro glorioso. Sim, eu planejei um futuro glorioso. Maravilhoso sempre. Sejam muito bem-vindos, Guilherme. Eu chamo de Gui, mas eu estou brigando que é Guilherme, Bruninha. Te amo vocês. Nós também. Muito bom, muito bom. Gui, vou chamar de Gui só porque você é o sobrinho da titia. Você foi criado num lar. Aliás, na sua família há um histórico de adultério, né? Sim, senhora. Adultérios, né? Sim, senhora. Meu avô foi um homem extremamente adúltero
Até poucos anos atrás, ele mesmo idoso ainda tinha amante. O meu pai veio também, foi um homem muito imoral. No casamento adulterou, né? Tanto que foi isso que nos trouxe à igreja. Foi até um caso Sim. que ele teve com uma amiga da sua mãe. Sim, senhora. E foi embora de casa. Sim, senhora. Ele se envolveu com essa mulher, que era uma suposta amiga da minha mãe, e ele simplesmente saiu de casa e ficou 6 meses fora de casa e decidido a morar. Na verdade, ele ficou só 6 meses. Longe. Saiu, mas eles já estavam com a mulher há um tempo. E ele voltou porque foi o que fez ela Sim. ir para a igreja, levou você, mas o que ele falava é que ele não gostava dela, não amava e não ia voltar. Na realidade, bispo, a expressão que ele usava é que ele só havia casado com minha mãe porque ela havia ficado grávida. Porque ele não a amava. Na cabeça dele já tinha um plano arquitetado. Era mais ou menos assim. Ele dizia que quando eu tivesse uns 12, 13 anos, já entendesse mais ou menos as coisas, ele ia embora. Ele ia largar. Porque ele não amava ela. Ele planejou isso. Sim, isso era o plano dele. Porque ele casou. Esperar você, então, sim, ter uma certa idade? idade ali, entender o que estava acontecendo, né? Talvez uns 10, 12 anos. E o plano dele era realmente abandonar o casamento, porque essa era a expressão que saía dele. Eu não amo a minha mulher. Eu não amo ela. Eu estou com ela porque ela engravidou. Minha mãe já casou grávida, né, com meu pai. Ela veio disso. E, na realidade, lembrando disso, até um dia eu perguntei para ela, né, sobre o que aconteceu. E ela disse que o que ela viveu com o meu pai também ela já tinha feito. Porque lá atrás ela já tinha se envolvido com homens casados. E um dia ela entendeu que o Espírito Santo, ela buscando, naquela busca, quando meu pai saiu de casa, ela veio. Ela se lançou de verdade, ela não perdia um culto, não perdia um trabalho, não perdia qualquer chamada que a igreja fazia, ela estava lá. E ela disse que num momento como aquele, ela entrou dentro de casa e ela estava orando. E meu pai não estava em casa. O pai já tinha saído de casa. E ela disse que me viu dormindo no quarto, sozinho. E ela disse que ela foi tomada de uma ira, assim, sabe? E ela se pôs a orar por aquilo e o Espírito Santo trouxe a ela. Falou assim, lembra, há tantos anos atrás, quando você estava com tal pessoa, essa pessoa também tinha um filho. E o filho dela também ficou esperando. Então, tudo isso que você está vivendo é porque um dia você plantou na vida de outra pessoa. O que você planta, você colhe. Ela me falou isso recentemente, há coisa de uns 2 meses atrás. Eu não sabia disso. E foi bem impactante para mim, porque você vê que é literalmente o que você planta, você colhe. Você colhe. Ela colheu, ela sentiu na pele, ela viu, foi uma revelação para ela mesma. Ela trouxe a memória dela. A dor que daquela ela mulher. fez. Sim. Uma outra passar. Sim. Ela conta detalhes. Ela contou detalhes dos detalhes. Com quem ela saiu, aonde ela foi, com quem ela estava, as expressões. E ela fala que aquilo foi um cair de ficha para ela. Que ela entendeu. Ela falou, puxa vida, me perdoa. E aí ela já se pôs a orar. Porque ela, muitas vezes, ela fala que ela orando, ela se perguntava, Senhor, mas por que isso está acontecendo? E foi um dia como esse, uma queixa como essa, que Deus trouxe ela. É por conta disso. E ela, por fim, nem contou para você, foi contar recentemente. Eu fiquei sabendo recentemente. Porque aquilo deve ter sido naquele período que ela estava assim desesperada, porque seu pai dizia que não ia voltar mesmo. Aquilo, quando Deus foi trazendo tudo isso para ela, deve ter sido assim muito forte, porque ela foi confrontada, né? Sim, sim. Esse período foi um período muito, muito difícil para nós. Eu me lembro que eu ainda pequeno, eu chorava escondido da minha mãe e ela chorava escondido de mim. Nesses 6 meses aí, até mais, né? Muitas vezes meu pai fazia promessas para mim, vou te levar em tal lugar. Ele não estava, ele não cumpria. Ele estava com a amante. Mas foi isso que nos aproximou de Deus, foi isso que nos trouxe à igreja. E depois de 6 meses ali,
ele fora de casa e ela buscando aquela restauração, aquela restituição do casamento. Até teve um momento que ela estava assim, tão desesperada e ele não queria saber mesmo, que ela disse, não vou mais, não vou buscar mais, não quero saber. E aí você, pequenininho, com 8 anos, disse, não, mãe. Isso. Ela fala que você foi usado pelo Espírito Santo naquele momento para dizer, não, mãe, não desiste não, Deus vai fazer. Isso. Quando ela... Teve um dia que meu pai tinha... Ele tinha se lançado mesmo, ele estava na carne. E era do caminho que ela fazia para casa, era próxima à casa dessa mulher. E ela chegou e ela viu o carro dele ali. E ela debruçou assim a testa no volante do carro e ela começou a chorar. E nisso aquilo eu tava dormindo no banco de trás, porque acho que provavelmente a gente tinha saído de alguma vigília da igreja, alguma coisa dessa natureza. E ela, na cabeça dela, ela ia catar o carro e entrar na casa. E ela acabar com tudo. E naquele momento eu acordei pequeno e eu disse, não, mamãe. Chorando já, acordei chorando. Falei, não, mamãe, não faz isso. E eu nem sabia o que ela ia fazer. Falei, não, mamãe, não faz isso, porque a vitória tá próxima. O papai vai voltar pra casa. E dali uma semana depois meu pai voltou. Então foi naquele ápice do ápice dela, do limite dela, que ela quase colocou tudo a perder. Mas de alguma forma, Deus me usou ali, mesmo pequeno, mesmo uma criança. E ela, quando ela ouviu aquilo, ela retomou as forças e ela disse, eu não vou desistir. E uma semana depois meu pai já estava na igreja. Já voltou para ir na igreja. Ô Gui, e você disse que a sua mãe era bastante desequilibrada, ciumenta, que bastava ela ver uma namorada, uma ex-namorada dele, que ela já queria jogar o carro em cima. Sim, eu me lembro de muitas vezes estar com ela do lado pequeno, isso 6, 7 anos, e ela vê uma ex-namorada e ela querer jogar o carro pra cima da mulher e xingar a mulher. Ela era algo assim, de verdade, ela era uma mulher muito, muito desequilibrada. E realmente, para aquela mulher, meu pai não amava e não ia voltar. Mas para uma nascida de novo em Cristo, ele voltou. Inclusive, numa ocasião, ela sendo atendida pelo Ju, e o Ju tentou falar com o seu pai. E o seu pai falou para ele, agradeceu tudo, mas disse, eu não vou voltar, bispo. Muito lúcido ele estava, né? Ele disse que... E o Ju disse que ele falou com muita segurança, assim, eu não vou voltar. Sim. Ele falou, eu não vou voltar, eu não amo ela. Ele falou, eu sei que eu estou fazendo não é certo, eu sei que eu estou fazendo é errado, mas eu não vou voltar, mas eu não quero. E isso é forte, porque ele bateu que ele não ia, até pro Ju ele disse, eu não vou voltar, ela pode desistir, não adianta, eu não vou voltar. E ela continuou buscando, se converteu. Foi muito bom, porque foi isso mesmo, levou vocês para Deus, porque você foi levado também, você tinha 8 anos, e ele bateu que não ia vir, mas Deus, a última palavra é de Deus, né? O fim é melhor que o começo, né? Sem dúvida, o fim é melhor que o começo. E foi muito bonito. Essa restauração foi linda, porque ele voltou e Deus derramou um sentimento no coração dele, que eu me lembro de um testemunho que ele deu, o homem que falou a vida inteira que não amava ela e que bastava você tomar uma certa idade que ele ia embora, ele disse para o Ju também e disse no testemunho, eu amo a minha mulher. Sim, foi isso mesmo. Ele... da pessoa que não queria nem pintado de ouro, depois é a mesma pessoa que disse, eu amo a minha mulher, não vivo sem ela. E de fato tem sido assim na vida deles. E foi Jesus, né? Sim, porque sem dúvida. Anos casados e ele não amava. E já tinha até aquele plano arquitetado, né, na cabeça dele. Tal tempo, eu vou embora, vazo, deixo tudo, não quero saber. E aí vem, e Deus não só trouxe de volta, mas derramou um sentimento no coração dele. Um sentimento que não havia, né? Você vê que Deus colocou um sentimento que não existia. Não é algo que ele restituiu um sentimento. Não existia. Ele colocou um sentimento novo. Literalmente trocou um coração de pedra por um coração de carne.
Gui, sendo criado nesse lar, onde eles davam tudo para você materialmente. Sim. Você diz que em relação a isso, eles supriam totalmente, mas você tinha uma falta de afeto. Sim. Os meus pais, eles sempre me supriram de todas as formas, financeiramente dizendo, dava videogame, dava roupa, dava tênis, dava... tudo. Filho único, né? Filho único. E muitas vezes minha mãe chegou a me dar cartão para eu gastar da forma que eu quisesse, do jeito que eu quisesse. Só que eu tinha uma carência muito grande, tinha uma carência que gritava dentro de mim. Eles não me davam um afeto, um toque físico, um carinho, momentos assim em que eles paravam tudo para estar comigo. Eles não eram, sempre trabalharam muito, estiveram muito envolvidos com as coisas. E isso me fez muita falta, que me desenvolveu uma carência por um outro lado. Eles eram ausentes. Sim, sim. A forma deles amar você era dando coisas. Sim, no presente. Era um presente. Era a forma deles de mostrar ao filho, eu te amo, tá aqui. Então era um videogame novo, era um cartão para eu gastar, era suprindo, o que você gosta de comer, vamos lá comer isso, vamos fazer isso, vai lá fazer aquilo. E eu cresci dessa forma e desenvolveu uma carência muito grande dentro de mim. E eu comecei a buscar essa minha carência, a suprir ela com pessoas, me envolvendo com meninas, ficando com uma aqui, ficando com outra ali. Muitas vezes nem propriamente ficando, mas só o fato de conversar, de ter alguém ali que alimentasse o meu ego de alguma forma, como uma conquista. Eu tinha um sentimento de conquista, queria conquistar aquilo, me sentia bem. Você se sentia importante quando você conquistava. Sim, me sentia importante, me sentia amado. E você falou que o seu pai deu apoio e você percebeu que aquilo foi muito bom quando você contou que tinha dado um beijo numa menina e o seu pai, ele aplaudiu. Na realidade, foi um pouco mais profundo. Eu fiquei com uma moça na escola, com uma menina. Eu tinha uns 12 anos de idade. E eu fui suspenso, porque naquela época não podia não podia ter esse tipo de coisa na escola. Hoje em dia, infelizmente, é outra realidade. E aí a diretora me deu uma suspensão, eu fui suspenso. Então ela ligou pro meu pai e disse, vem buscar o Guilherme porque ele está suspenso. E meu pai relata que quando ele soube daquilo, ele saiu do escritório dele furioso para me pegar. Ele saiu falando, eu vou acabar com esse menino. Eu vou pegar ele e vou matar ele, né? E ele disse que ele saiu furioso do escritório, chegou lá na escola. O que aconteceu? O Guilherme foi pego beijando uma moça. Aí ele falou, não, vamos embora, tá tudo bem. E ali mesmo ele já disse, tá tudo bem, fique em paz, e deu risada. E aquilo ele avalizou o meu erro, ele não me corrigiu. Ele não falou, isso foi errado, ele nem sequer concordou com a posição da escola. Que a escola me suspendeu porque era uma norma, era errado, que tinha uma regra lá. Não, ele nem sequer fez isso, ele falou, tá tudo bem, vamos embora. E depois, às vezes, ele relatava para as pessoas, ele contava essa história, contava rindo, né? Você acha que outro dia eu tive que ir lá buscar o Guilherme, porque você acha que beijou uma moça na escola, não sei o que lá. E se eu não me engano... meu filho, um garanhão, pegador! Isso, nesse sentido. Aí você pensou, esse é o caminho. Exato. Meu pai acha isso maravilhoso. Exato. E se eu não me engano, eu acho que era a segunda moça que eu tinha beijado na vida. E a primeira moça que eu beijei, eu era criança ainda, né, menina, eu fiquei com aquele sentimento, isso é errado, isso não é certo. Fiquei com um certo peso na consciência ali. Só que depois disso que aconteceu, é como se tivesse falado, não, tá tudo bem, ficar pode. Eu posso beijar. Eu posso ficar com meninas que tá tudo bem. Pô, meu pai não falou nada, então tá tranquilo. Porque o seu pai veio com a oração da sua mãe, mas ele ainda tinha uma cultura... Isso, é o que ele recebeu. O meu avô foi assim. Se eu não me falha a memória, na casa do meu avô era tão normal essa cultura imoral mesmo, essa imoralidade, que eu acho que a primeira vez que eu tive contato com pornografia foi na casa do meu avô. Isso era ser homem.
Era. Não, meu avô normal, na mesa de almoço, era. E as meninas, tá pegando? E as meninas? É uma expressão muito mais esdrúxula Eu aqui sei. que eu não vou usar. E as meninas, tá não sei o que e tal, isso e Aham. aquilo. E falando, porque ó, a fulana lá, que não sei o que, na rua, mexendo. Você era motivado. Sim, isso era normal. A cultura na família era normal isso. Normal. Como eu disse, acho que... Se eu não, acho não, foi, porque marca. A primeira vez que eu vi uma revista pornográfica na minha vida foi na casa do meu avô. Meus primos me mostraram, porque era algo que meu avô tinha lá. Então era algo que tava lá. Era um negócio que era dele, tava impregnado neles. Então, tanto meu pai quanto meu tio cresceram dessa forma. Muitas vezes o meu pai... Com esse estímulo, né? Cresceu. O meu pai me relatava que o irmão dele, muitas vezes, porque ele, quando morava na casa da minha avó, ele já me contou que muitas vezes o irmão dele ajudava ele a empurrar o carro pra sair, porque a namorada do meu pai, na época, era vizinha. E ele saía de carro escondido pra ficar com outras mulheres. Então, meu pai nunca foi um cara que honrou com quem ele estava. Ele não era fiel. A ninguém. Não, Nunca ninguém. foi. Nunca foi. Nunca namorou. Ele teve uma namorada, mas ele não... Não era fiel. Não, ele traía demais. Então, muitas vezes, o meu tio ajudava o meu pai a empurrar o carro no silêncio, porque se desse a partida, a vizinha, que era a namorada do meu pai, ia saber. Perceber que ele estava saindo. Perceber que ele estava saindo. E ele saía Olha aí. escondido. Então, era um acobertando o outro. O meu avô, como eu disse, até recentemente, meu avô já é idoso, meu avô tem 83 anos. Ele tinha amante. Coisa de 10 anos atrás, ele tinha uma amante, mesmo sendo idoso. Então, é algo que está dentro deles. Literalmente é uma inclinação da família do meu pai. Esse adultério, essa imoralidade. E o seu pai só foi liberto quando veio Sim, o coração da sua mãe. sim. Aí ele foi liberto. Mas como a senhora disse, aquela cultura estava dentro. Então, assim, é como eu disse para a senhora. O ficar pode. O que não pode é transar. O ficar pode. O que não pode é ter relação sexual. Então, é na cabeça dele, mais ou menos, que funcionava assim. Não, o que é pecado é o sexo. Mas uma coisa leva a outra. Uhum. Então, foi dessa forma. E aí, desse momento em diante, eu comecei a ficar com pessoas, comecei a me envolver. Acabei, mesmo sendo criado na igreja, acabei perdendo a minha virgindade, e qual já tinha relatado no trabalho dos jovens, né? E então, isso foi algo que eu fui buscando, num terceiro, eu suprir essa carência. Suprir essa carência que eu tinha. E recentemente, assim, acho que coisa de 1 ano atrás, um dia eu fui perguntar para os meus pais como era a avó e o vô com vocês. E aí eles me relataram. Então, talvez eu sei que essa é uma realidade que muitos jovens vivem hoje, de não ter esse toque físico, esse carinho dos pais. Atenção. Isso, essa atenção. Presença. Sim, sim. E eu um dia perguntei para os dois. Perguntei tanto para meu pai quanto minha mãe. Meu pai me disse que meu avô nunca disse eu te amo para ele. E a minha avó sempre ajudou e tal, mas nunca fizeram nada. O meu avô nunca sequer levou o meu pai para a escola quando estava chovendo, fazia meu pai ir a pé. A minha mãe me relata que o pai dela, muitas vezes, ela ia abraçá-lo. Ele falava, sai daqui. Não, sai daqui. Não, sai daqui. Então é algo que eles não receberam, então também não sabiam dar. Uhum. Então eles não sabiam reproduzir em mim. E talvez essa pessoa que assiste, que vive isso, os meus pais, eles me deram o que eles sabiam. Eles não sabiam dar. Eles não receberam. Então, não tinha como eles dar o que eles não sabiam. Eles não receberam aquilo. Como eu disse, imagina para uma criança ir abraçar o pai falar, sai. Aquilo gera uma trava. Aquilo gera um bloqueio. Então, minha mãe, por muito tempo, ela agiu dessa mesma forma. Eu abraçava ela, beijava ela. Ela falava, o que você quer? Não. Tá me apertando. Não sei o quê. E aí, mas por quê? Porque era a forma que o pai dela reagia com ela. Então, só se reproduzindo. A história se reproduzindo. Não sabe dar, também vai não vou replicando, dar, né? Também não vou dar. E aí vai gerando esses buracos dentro, né? Buracos emocionais dentro da criança e do jovem. E você disse
que a carência, a rejeição, você foi desenvolvendo muitos sentimentos estavam ali e você não sabia lidar. Sim, sem dúvida. A carência era algo tão gritante dentro de mim que muitas vezes eu não sabia receber uma correção, que aquilo entrava de forma ruim, aquilo me machucava. Era como se você estivesse sendo rejeitado. Sim, sem dúvida. É como se tivesse, não gosto de você aí assim. É uma correção pro bem, mas não, estão me rejeitando. Sim. O sentimento de rejeição, sim. Insegurança. Inseguro para tudo. Não conseguia... uma insegurança tão grande que quando alguém me corrigia, eu já achava, meu Deus, acabou para mim. E aí muitas vezes vinha o orgulho também. Não, mas não é assim. Não, mas por que estão falando isso? Não, mas não é dessa forma. Não é desse jeito. E foi... Aí começa a remoer. Você começa a remoer aquilo. Você começa a mexer. Você falar, não, mas não é certo. Não, mas por que estão falando isso? Por que estão falando aquilo? Você disse que você desejou que seu pai fosse no futebol com você. Sim. Por exemplo, eu não me lembro de momentos dele me pegar e falar, ó, vamos lá que eu vou levar você hoje lá no Luizão pra jogar uma bola. E assistir no meio da tarde. Ele nunca fez isso. Eu percebo que você sentiu muita falta de seu pai. Senti. Ele fez muita falta pra mim. Muita falta. Hoje eu tenho uma ótima relação com ele. O abraço, o beijo. Eu tenho uma relação... E eu acredito que hoje ele sente isso. Quando eu saí de casa, porque eu casei, ele sentiu demais. Porque ele sentiu que ele perdeu tempo. Ele sentiu que ele poderia ter feito mais. E o tempo passou. E então hoje, sempre que eu estou com ele, eu abraço, eu beijo. Às vezes durante a semana eu chamo ele para fazer alguma coisa, quando tem algum tempo. Falo, pai, vamos fazer isso comigo? E aí ele vai, a gente sai, conversa. É muito importante. Seu pai não tinha para dar, mas eu também sempre digo, você vem para Jesus, agora você aprende. Sim. Né? Então não veio dele, mas veio de você. Sim. Você aprendeu. Uhum. E aí você foi dar. Sim. Você foi abraçar, você foi beijar. Uhum. Eu abraço, eu beijo, eu chamo pra fazer algo. Assim com a minha mãe também. Eu abraço ela, eu falo, vem aqui, ligo pra ela constantemente, como a senhora tá precisando de alguma coisa e tal, como que as coisas estão. E assim, tem sido dessa forma, como a senhora disse. Eu não recebi, mas eu sei o que eu não quero para os meus filhos, o que eu não quero porque eu passei. E não é bom. E eu sei o que gerou em mim, eu não quero que isso aconteça. Então eu não vou fazer. Então eu vou plantar amor, vou plantar atenção, carinho. E eu tenho agido dessa forma. Porque não tem desculpa quando você vem para Jesus, né, Gui? Não tem. Porque agora você aprendeu. Sim. Ah, mas eu não tive. Então, não teve, mas agora você aprendeu. Vai e faz. Eu sempre falo isso. Não, mas não me deram, então, tá bom, mas agora você aprendeu o que você tem que fazer. Sim. Vai e faça. E é uma coisa que a senhora disse num culto esses tempos atrás. Quando nós recebemos de fato o amor de Cristo, é impossível você não amar as pessoas. Uhum. É impossível você não transbordar esse amor, você não cuidar, porque se você não ama o teu próximo, é porque você não ama, você não conheceu ama você. Você não ama o próximo, você não Porque ama... o processo é esse, você recebe o amor do Senhor, então você consegue se amar. Sim, Quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Sim, exatamente. E aí você consegue amar as pessoas e entender as pessoas. E é impossível, automático. Então você olha para as dores, você olha que aquela pessoa é difícil, muitas vezes, ela pode ter sido vítima de algo. A gente vê constantemente aqui mesmo, no Destinos, a pessoa, ela reproduz, a pessoa às vezes ela é complicada porque ela sofreu um abuso, ela é complicada porque ela não teve essa carência, ela não teve... A ferida está aberta. Exato, o pai talvez não foi presente, e, gente, vai gerando. Ferida fere. Exato, é o cachorro machucado, vai morder, vai machucar. Morder. Então, é procurar amar, tratar essas feridas, cuidar do próximo, e aí a gente vai recebendo isso também, né? Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Óbvio. O que você planta é o que você vai colher. Sim. Eu sempre falo, você quer colher generosidade, você tem que plantar. Uhum. Você quer colher amor, plante amor. O que que... eu queria tanto isso. Começa a plantar. Planta. Começa a plantar.
Meu filho, você disse que essa carência foi levando você para relacionamentos e você chegou até no ponto de noivar com uma moça, né? Sim, senhora. Como eu disse para a senhora, essa carência foi algo tão grande que eu queria acertar. Eu queria acertar na minha vida sentimental, eu queria vencer, eu queria ter alguém para dividir a minha vida, como se isso fosse suprir tudo. Mas não é, só é suprido em Você Jesus. estava procurando em alguém. Sim, Você queria suprir o vazio se relacionando com pessoas. Quer Sim. dizer, essa pessoa que vai me suprir. sim, Não é Cristo. exato, exatamente. E daí eu me envolvi com uma pessoa, comecei a namorar com ela e cheguei até a ficar noivo dela. Porque eu tava decidido na minha cabeça. Eu vou acertar, vou casar e tá tudo bem. E vai ser assim e acabou. Mas quando na realidade aquilo também não estava suprindo. E a princípio parecia mil maravilhas. A princípio era algo maravilhoso, que não tinha defeito, era parecidos, entre aspas, e aquilo era bom, tava tudo bem, pessoa boazinha, bacana, só que no princípio, no começo, quando chegou a primeira adversidade, ali já começou um rebuliço. Mas assim, eu digo que... Ô Gui, você percebia que você estava... Inicialmente você disse que parecia lindo, perfeito e tal, mas você disse que não te preenchia. E aí você foi vendo que você estava e você tinha ido muito longe, mas não era, porque não preenchia. Sim. Na realidade, quando eu tomei essa decisão e falei, eu vou noivar e vou casar, foi dali que começou. Foi da semana que eu noivei que começou o negócio ficar de outro jeito. Eu falei, opa, mas o que tá acontecendo? Mas o negócio... Não encaixava. Começou a sair faísca. Falei, mas o negócio não tá certo. Tem alguma coisa errada aqui. E o negócio começou a virar um emaranhado. E aí só foi uma sucessão até acabar. Você disse... Você ficava, como você foi criado na igreja, mas esse negócio na igreja, mas sem ter um encontro com Deus. Sim, senhora. E você começou a ir muito, logo depois foi crescendo, ia para a casa do Ju e ficava lá com o Vitor, com a Bruna. E você começou a gostar da Bruna e você sentia essa falta, porque você disse que o Ju ia buscar vocês no futebol, você e o Vitor, e aquele carinho, e você naquela carência. Você chegou a ficar até 3 meses lá. Fiquei 3 meses alongado lá. E... Não queria ir embora. Não queria ir embora. Porque, como eu disse, lá encontrava a família que me acolheu, que me amou, que me tratou como filho mesmo e que dava essa atenção. Muitas vezes não era coisa que não necessitava de dinheiro, de nem nada. E acho que esse é o grande X da questão. Dinheiro eu sempre tive, assim, entre aspas. Não que era rico ou algo do tipo, não é isso. Até porque depois que seus pais vieram também, eles foram prosperando muito, né? Sim, eles foram prosperando. E para você ver como é. Meus pais, chegou um momento deles já estarem num condomínio fechado, numa casa belíssima que eles conquistaram. Mas muitas vezes eu queria estar lá no quartinho na igreja, com eles. Então não era propriamente o financeiro, era o aquela dar. Carência mesmo. Isso, era o estar junto, era o fazer coisas mínimas junto. Sentar no chão, comer uma pipoca, jogar um banco imobiliário, todo mundo junto ali, é uma coisa simples, básica, mas que era o que eu falava, nossa, isso é muito bom, isso é legal. Coisas básicas, como a senhora disse, muitas vezes... o bispo pegava tanto eu como o Vitor, levava a gente para jogar bola no domingo, num rachinha, e ficava lá assistindo. Coisas básicas. Então, assim, eu tenho essas memórias com o bispo, mas eu não tenho essas memórias com meu pai fazendo isso. Com o seu pai. Então, e eu acredito que ele sente isso hoje. Como eu disse para a senhora, hoje meu pai sente que ele poderia ter feito mais. Mas tá tudo bem. Estão tentando
recuperar agora esse tempo perdido, né? Eu sinto Tentando não, estão, né? Tá recuperando. Eu sinto que ele sentiu que o tempo passou e ele poderia ter feito mais nesse sentido. Porque é aquela coisa, trabalha, corre, vai, fica, vem, faz o que tem que fazer, produz, mas na hora do vamos ver, deixou algumas coisas de lado que depois vai fazer falta, como tem feito. É uma coisa que eu falo, filho. Eu sempre falo isso na igreja. Trabalhe menos, ganhe menos, mas vá para casa cuidar de sua família. Fique com seus filhos. Não adianta dar o mundo. Não, eu quero dar o melhor. Não, do bom e do melhor. Não, eu estou lutando pelo bem. A gente tem que parar e descobrir, então, o que é esse bem? O que é esse bom e do melhor aí? O quê? Porque talvez não é o que esse menino precisa, o que essa criança precisa, e nitidamente. Não era o que eu Você precisava. teve tudo, mas faltou tudo porque não era. O que você precisava. Com certeza era gostoso, mas não satisfazia. Você queria seus pais. Sim. É o pai entender qual é a necessidade emocional do meu filho. O que vai suprir esse tanque emocional dele. Isso aí. É achar, identificar isso e entregar. Porque não adianta, se for esse carinho, se for esse tempo, não vai ser outra coisa. Você pode fazer de tudo, você pode dar dinheiro, você pode fazer de tudo, dar o melhor, mas não vai suprir. Não supre de forma alguma. É verdade, não supre. E eu falo isso. Às vezes o que você acha que é o melhor, a gente tem que parar e buscar isso. Porque Mas o que é o melhor para o seu filho? Para o seu filho. Para o seu filho. E muitas vezes o que ele quer é ali uma coisa básica. Não é ir pro shopping, Exato. comprar isso, aquilo. É ir para aquele sofá e jogar uma mantinha e comer pipoca e assistir um filme. Exato. É encher de beijinho, é abraçar e tal. É o que ele quer. Uhum. A família é lá. Uhum. Todo mundo junto. E o que eu percebo era o que você queria, porque tá provado, era o que você buscava, né? Era. Coisa simples, né? Coisa simples do dia a dia. Tá tudo bem, como você tá. Vem cá, dá um abraço aqui. Ô filho, eu te amo. Uma coisa assim, básica, pequena, mas muitas vezes na correria não parava, não era algo que era do hábito deles, né? E isso me fez muita falta. E aí, quando eu fiquei alongado lá uns 3 meses, tanto o bispo como a pastora, que eu chamo ela de sogra, ela disse, ela cuidava nos mínimos detalhes. Ela falava, muitas vezes eu me recordo dela comprar o Danone que eu gosto. Ela falou assim, ó, tá aqui porque eu sei que o Gui gosta, tá aqui. Então ela me tratou como esse... Aí você se sentiu importante. Me tratou como Te deu atenção, Sim. Pensou em você. Sim. Muito não que a minha mãe não importante. fazia isso, ela fazia. Mas assim, era diferente com o contexto, era Eu sei. Era o tempo de qualidade juntos. Eu ali. sei. Não, eu entendo perfeitamente. Seus pais são ótimos. Mas é isso que você falou. Eles deram o que eles tinham. Exato. E tanto que hoje eles estão tentando recuperar isso, né? Uhum. Tá junto. E, na verdade, você entendendo, você foi. De verdade, bispa, quando eu disse para a senhora que quando eu fui perguntar para eles como eram os meus avós, aí minha ficha, falei, tá vendo? Vítima faz vítima. E aquele dia eu entendi, falei, puxa, eles deram o que ele tinha. Porque às vezes a gente fica, nossa, mas por que ele não fez isso? Nossa, mas por que meu pai não fez aquilo? Nossa, mas por que ele não agiu dessa forma? E aí se acaba culpando o pai, se acaba falando, você é assim, você fez isso, você fez aquilo, mas você não fez isso, Mas tá tudo bem, ele deu o que ele tinha. E aí quando eu perguntei, foi uma ficha que caiu. Porque eu falei, como eles iam dar algo que eles não receberam? O meu avô tocar minha mãe, dizer, não, sai daqui, não quero. Ou o meu avô, por parte de pai, nunca dizer eu te amo. Eu nunca ouvi o meu avô dizer eu te amo pra ninguém, pra nenhum ser humano. Um homem extremamente fechado, cético. Então, nunca foram criados nesse lar de amor. E daí, resultou nos dois.
né? A minha mãe também não tinha, minha avó também era meio desequilibrada por parte de mãe, minha mãe falava. Então, cresceu dessa forma. E o dia que eu fiz essa pergunta pra eles, uma ficha caiu. Eu falei, puxa vida. Falei, é óbvio que eles não iam me dar. Eles não receberam. Como que eles vão me dar o que não receberam? E tá tudo bem. Então é entender, perdoá-los, né? Perdoá-los porque é o que eles tinham, o melhor que eles tinham pra me dar e foi o melhor que eles me deram. E tá tudo bem por isso. E agora seguir de amando o próximo, retomando esse tempo perdido, como a senhora disse. Isso. Fazendo, amando, aproximando, estando perto. Porque você sabe, então vai lá. E isso eu vou fazer. Ô Gui, essa carência, e você também, voltando, você jogava na conquista e buscando amor. Você gostava da Bruna, começou a gostar cedo da Bruna. Sim. E a Bruna não queria você. Nem pintaram de ouro. Nem se eu fosse o Salomão, com toda a formosura, vestido. Olha que Salomão não é tão bonito assim, não. Ele foi majestoso, sábio. Então vamos dizer, nem eu fosse Salomão com tanta sabedoria. E trilionário. Trilionário não era suficiente. Na realidade, como eu disse, essa aproximação, eu sempre senti algo por ela. Sempre tive um sentimento ali. E não era algo de irmão. Nunca foi. Sempre gostei dela, sempre tive esse carinho por ela. E isso foi crescendo. Mas foi algo que sempre esteve ali. E eu sempre tentava, às vezes, né, me aproximar dela, estar próximo, e ela já me cortava. Não quero, não. Você é só meu irmão, tem você como meu irmão. E a sua carência, você se sentia rejeitado. Aí eu corria para outras pessoas. Quando eu ia pra Bruna, que eu falava, não, é isso que eu quero. E eu ia pra ela, e ela me rejeitava. Eu falava, então, e eu tô dizendo isso porque enquanto você não foi pra Deus, você ficou, corre pra Bruna, então você queria amor, não encontrou tudo que você queria nos seus pais, aí você buscava aqui. Aí ia pra Bruna não quer. Corria para outro. Você vê como é que é? E o vazio aumentando. Sim, é isso E o mesmo. vazio aumentando. Porque você estava procurando em pessoas aquilo que você só ia encontrar em Deus. Sim, é isso mesmo. E quando você, como eu disse, recebe esse amor de Deus, de Cristo, passou. Aí resolve. Resolve tudo, porque aí não existe carência, não existe dependência. Não, Cristo me ama. Ele foi à cruz, morreu por mim, é a graça. Ah, mas eu não entendo por quê e tal. Não, mas é graça. É graça, ele te deu, tá tudo bem, só receba e é isso. E a Bruna, quando eu comecei a despertei esse sentimento por ela, ela me rejeitava. E aí é o que a senhora disse. Todas as vezes que eu tentava algo e ela me rejeitava, eu corria para outra pessoa. E todas as vezes que era uma rejeição, porque eu gostava dela de fato, eu sempre gostei dela. Só que todas as vezes que ela me rejeitava é como se eu fosse menos. Aí eu falava, bom, eu não vou esperar nada, não vou. Porque as pessoas falavam, não, ora, espera. Não, se eu não quero, vou fazer o quê? Eu vou ficar me diminuindo? Vou ficar me rebaixando? Vou ficar, não, eu não preciso disso. Aquela famosa frase, não preciso passar por isso. E aí teve uma vez em 2018 que nós nos aproximamos bastante. E eu achei que ali, eu falei, rapaz, vai acontecer. Vai dar certo. E ela foi, a gente conversou e tal. E aquilo mexeu muito comigo. Aquilo me fez muito, muito bem, sabe? Eu falei, puxa, vai acontecer. E ela foi e jogou um balde de geografia. Falou, não quero nada, você só... Eu até tentei conversar com você, até tentei te dar uma chance. Ela usou essa expressão, mas não é pra... Não, você é só meu irmão. Foi aí que eu conheci essa pessoa. E que você foi e noivou. Isso. Quer dizer, não tinha jeito. Você... Corria. Sempre tava correndo. Fugindo e buscando em alguém, nunca em Jesus. Sim, sempre num Você vê, terceiro. Gui, não importa, não adianta você estar na igreja, ter vindo.
você estava vivendo como um ímpio. Sim, sim. Não conhecia Cristo de verdade, né? Não conhecia. O padrão de um ímpio. Sim. Depositando as minhas frustrações num terceiro. Então, quando ela me negou aquilo eu tomei de uma revolta muito grande. E eu me lembro que eu meio que falei assim, não quero saber. E literalmente foi essa expressão. Falei assim, eu coloquei dentro de mim, eu nunca mais volto atrás pra Bruna. Falei, chega. Falei, eu não vou ser mais tonto. Eu lembro ainda que meus pais falaram assim pra mim. Não, mas ela tá te testando, não sei o que. Eu falei, ela vai testar outro. A minha ela não vai testar. Ela falou, não, Guilherme, você precisa esperar em Deus. Eu falei, não, eu não quero, vou viver a minha vida. E aí, eu conheci essa pessoa, precipitadamente, entrei num relacionamento. Você vê como é que você entrou? Exato. Olha já como numa que você frustração. entrou. Por conta da frustração e com raiva. Isso. Como foi uma isso mesmo. vingança. Eu vou Isso, mostrar. Foi exatamente eu isso. vou mostrar pra você, tem quem me valoriza. Foi Eu vou exatamente mostrar. Olha Foi só. exatamente isso. Tudo uma grande bobagem, né, É. meu filho? Um bobão, né? Você só foi perdendo o seu tempo, né? Sim. Porque se você tivesse parado, buscado a Deus, esperado, você não tinha sofrido tantas decepções, né? Sim, sem dúvida. E atrasado muita coisa também, Sim, né? e também, né, eu entendo que a Bruna nunca iria ficar comigo se eu continuasse sendo aquele padrão de homem baixo. Uhum, Então eu precisava subir o meu padrão também. isso aí. Precisava me tornar um homem diferente. É porque toda vez que ela dizia não, você corria. Exato, exatamente. Quer dizer, então era a mensagem que eu mandava pra ela. Como que ela ia te admirar e ia Exato. querer? Exatamente. Porque eu me lembro de um dia, quando fizeram uma homenagem tanto pro bispo e pra pastora, do casamento deles, que eles fizeram um vídeo. Nesse vídeo ela disse, eu não vou ficar com alguém, eu não vou casar com... O homem para casar comigo precisa ser, no mínimo, o que meu pai é. E o que meu pai foi pra minha mãe. Aí eu falei, acabou pra mim, né? Tô um padrão baixo. E é isso, aquilo foi realmente isso. Eu falei, eu sou um padrão muito baixo de homem. Eu preciso evoluir. Eu preciso amadurecer. E aí eu amadureci por um lado, fui evoluir bastante por um lado, né? Espiritualmente, tentava buscar e tal, mas não estava bem resolvido o negócio internamente aqui dentro. Ou a minha carência, ou o meu buraco aqui dentro ainda. E aí foi quando eu entrei nesse relacionamento com esse sentimento de raiva. De falar, chega, a partir de hoje eu vou seguir. E aí eu segui, já entrei e foi num ato mesmo de rebeldia. Eu me lembro mesmo no dia que eu fiquei noivo, meu pai acabou o mundo pra ele. Ele ficou desolado. Chorou no dia. Mas não de felicidade, de tristeza. Porque ele falou, meu Deus, o que meu filho tá fazendo? E eu realmente ia ocupar a minha vida com uma figueira seca. Com algo que não era pra mim. Que talvez eu tava tirando de outra pessoa. E não era pra mim e eu também tava tirando o lugar de outra pessoa. E aquilo ia ser um problema. Que a senhora sempre usa a expressão. Porque ela, com certeza, vai ser feliz com alguém, Sim. uma boa pessoa com outra pessoa, mas não pra você. Sim, e é o que a senhora diz, né? Errou no casamento, errou na vida. Uhum. E então eu estava prestes a, literalmente, errar na minha vida. A fracassar para sempre. Por causa de sentimentos, Por por conta de emoção. fraqueza emocional. Por conta de emoção. Impulso emocional. Sim, Já parou para pensar a quantidade de pessoas que se metem em encrenca, fazem escolhas na precipitação, no impulso emocional e estão infelizes. sim. É que as pessoas, elas ignoram. Se a senhora perguntar para mim, eu não via o que não estava certo? Eu via. Mas muitas vezes eu ignorava. Por quê? Porque E passava por cima da palavra. Sim. Ah, não, tá tudo bem, vamos. Isso aqui ajusta. Não, não ajusta. Eu não posso ignorar agora o que eu não vou ignorar lá na frente. Eu não posso ignorar agora o que lá na frente vai me custar caro. Uhum. E vai se tornar um fardo, vai ficar pesado. E Deus não vai terminar o que ele não começou. Exato. Ele não termina aquilo que ele não... Agora, quando começou. ele está em algo, ele financia aquilo. Como a Oh, senhora mesmo disse. Ele Quando financia. Ele financia, ele impulsiona, o negócio flui Você de tem graça, é maravilhoso. Exatamente, exatamente. E aí, né, eu, nesse noivado, precipitadamente também, como eu disse, a minha família
Eles estavam totalmente chateados com aquilo. Só que aí também que começou o mover de Deus para com ela, para com a Bruna, né? Eu acredito, eu falo muito isso, eu acredito que de alguma forma Deus encontrou algo no meu coração que eu agradava. Talvez, não sei, mas eu uso a expressão de que eu literalmente fui agraciado, porque foi pela misericórdia mesmo de Deus. Porque quando a Bruna se manifestou e mandou aquela mensagem, eu falei, chega, não quero saber de nada. E foi quando eu larguei tudo, abandonei tudo e fui correndo para ela, porque eu sabia que aqui era a mulher da minha vida me mandando mensagem, me dando uma chance. Então eu larguei tudo e falei, eu vou viver com quem eu amo de verdade. E você se posicionou em Deus, meu filho? Sim. A partir daí? A partir daí, aí começou, né? Aí começou. A hora que eu comecei a me posicionar, a ter as minhas experiências, a fazer aquilo que eu tinha que fazer. Aquilo que você sabia, né? Isso. Parar de passar por cima. Praticar de verdade, né? Praticar a palavra. E aí, posteriormente, eu e a Bruna, nós nos casamos e temos vivido uma vida muito, muito abençoada, né? Eu tenho tido as minhas experiências com Deus, tenho vivido as minhas coisas. Esse buraco, não sinto mais, né? Esse buraco emocional, não tenho essa carência, não tenho esse buraco aqui dentro, essa necessidade de carinho, não tenho. E isso foi algo tão lindo que a Bruna, quando nós começamos a namorar, ela era uma menina que não gostava de toque físico, não gostava desse carinho, ela era mais fria. Só que eu comecei a transbordar tanto, a fazer tanto isso por ela, ser tão carinhoso, que hoje ela é uma pessoa que se tornou essa pessoa do carinho, do abraço. Então hoje a gente vive uma realidade muito gostosa, como ela vai ainda falar, né? Ela teve um sonho de um dia ver a gente rindo, conversando, sendo felizes. E é literalmente isso, porque acima de tudo, acho que o grande trunfo do meu relacionamento com a Bru é que nós sempre fomos grandes amigos. E hoje a gente vive essa amizade dentro do casamento. Isso é maravilhoso, você poder ser casado com a sua melhor amiga. Porque ela sempre foi uma grande amiga minha. Eu sempre tive... Ela queria ser sua amiga, Sim, né? ela sempre foi uma grande amiga minha. Ela sempre veio conversar comigo, falar sobre as coisas, falar sobre dieta, que ela queria emagrecer, que ela podia fazer, falar sobre, às vezes, um treino, alguma coisa nesse sentido. Então a gente sempre teve uma relação muito boa e muito gostosa com isso. Só que encontrar isso, eu julgo que eu sou um homem muito abençoado por encontrar isso na mesma mulher. A mulher da minha vida e... A minha melhor amiga. A minha melhor amiga. Eu sou muito, muito amigo dela. Isso é muito bom, porque a gente se basta. A gente ri juntos, com bobeiras. Às vezes a gente tá rindo, a gente tá brincando um com o outro, a gente tá se zoando, a gente tá, assim, a todo momento se divertindo, dando risada, felizes. E é literalmente a materialização daquele sonho que ela teve. E literalmente o fim é melhor que o começo. Meu filho, você falou no trabalho da virgindade o quanto você se arrepende de ter vivido essa vida de tantos relacionamentos, o quanto você desejou a sua virgindade e dar esse presente para sua esposa. Porque quando as fichas caíram, o orgulho, a cegueira, aquela carência, quando você teve o seu encontro com o Senhor e você foi vendo, não, tá tudo errado na minha vida, você fala para esse jovem se ele não foi tão longe para ele não ir? Sim, senhora bispa, hoje eu me arrependo muito. E você vê como isso gera feridas. Não valeu? De forma alguma, não valeu a pena. Não valeu a pena. Não valeu. É óbvio que não, porque você nunca estava bem. Exato, se tivesse valido eu estava bem, eu nunca estava. Você nunca estava bem. Sempre com um buraco e não supria. E assim, hoje quando a gente fala do casamento do Vitor, é algo que mexeu muito comigo. Mexeu e eu vi a graça que estava ali. A gente que estava lá, a gente sentiu aquilo e viu aquilo. Então, hoje eu me arrependo demais de não poder ter presenteado a minha esposa com a minha virgindade.
E, inclusive, eu atendi pessoas recentemente dizendo isso. E as pessoas disseram, não, eu vou tomar uma decisão. Faz sentido o que você tá falando, eu não quero isso pra mim. Eu não quero. E você vê como isso, Bispa, como isso deixa feridas. Que quando eu comecei a namorar com a Bruna, e a gente começou num relacionamento, eu vi um relacionamento pesado. E pesado em que sentido? Eu achava que eu não era merecedor daquilo. Porque muitas vezes eu ficava na minha cabeça. A culpa, a condenação. Mas como eu vou casar com uma pessoa que é pura? Mas eu não sou. Eu errei, eu falhei. Meu Deus, E tendo oportunidade, porque você já estava na igreja. Sim, eu falhei, eu errei. E eu vivi um relacionamento pesado por várias e várias vezes. Eu não sei nem te enumerar quantas vezes foi. Mas foram várias, Bispa. Que eu cheguei pra Bruna e disse, eu não mereço você. Eu não mereço você. Eu não mereço você. Eu não mereço. Não, eu não mereço. E muitas vezes ficava com peso e mal, sabe? Mal mesmo. Eu falava, eu não mereço você. Não mereço. E um relacionamento pesado. E aí as fichas foram caindo. Querido, não é por merecimento. Não é. É graça. Tá tudo bem. Você receba o perdão. E aí eu me perdoei. E eu me perdoei e entendi. Recebeu o perdão Sim. de Deus e se perdoou. Recebi o perdão de Deus e me perdoei aquilo. E fui curado nesse sentido, né? Mas eu era um cara que me culpava muito. Meu Deus. Eu achava que eu não era merecedor. Então, pra você ver que não vale a pena. Porque ficam feridas. Você vê que... Porque aí as fichas caíram, né? As vendas caíram. Exato. Né? E aí você fica com tantas feridas ali dentro que você acha que... Até quando Deus vai te abençoar, você acha que você não merece aquela bênção. Você fica naquela mentalidade escrava. Não mereço isso. Não mereço aquilo. Você fica preso naquilo, amarrado. Não flui. Não flui. E assim, quando eu recebi esse perdão e entendi, aquilo foi... Literalmente, me tirou um peso. Foi... assim... Não tem, é indescritível, não consigo descrever quando você de fato recebe esse perdão e sente que, querido, Jesus foi à cruz, te perdoou e está tudo bem. Não foi de graça, teve um preço alto, mas você recebeu de graça. Então dê valor, vá e não peques mais. Agora, pega tudo isso que você aprendeu e vá ajudar pessoas. E dizer para elas, não faça como vale eu fiz. Não vale. Hoje eu posso falar. Hoje eu falo para os jovens. Eu falo, querido, não vale a pena. Eu estive aí desse lado. Eu sei o que você está sentindo. Você aí é um insegurão que quer se sentir bem, pegando, ficando. Mas, querido, é ilusão. Você vai fracassar. Isso é ruim. Eu estive desse lado. E eu falo mesmo para eles. Eu falo, não vale a pena. Eu já estive aí, eu sei do que eu estou falando. E se Deus teve isso para mim, um casamento maravilhoso como esse, não faça o mesmo com a sua vida. Você pode viver a mesma coisa que eu. Você pode, mas você pode encurtar o caminho. Porque esse é o X da questão. Porque eu acredito que se você tivesse passado nos testes, naqueles momentos em que ela não queria, você tivesse sido fiel a Deus, esperado por Deus, as coisas teriam fluído mais rápido. Sem dúvida. Mas você não passar no teste. Não conseguia passar pelo processo. É o processo que faz a pessoa E aí desenvolver. volta lá. Volta lá, vai pro final da fila. Tava igual o povo. De novo, Isso. novamente. Andando em círculos. Não adianta, né, filho? Não adianta. É só enxugar gelo, né? É só enxugar gelo. Não adianta. Então é assim, eu falo isso pros jovens hoje. Querido, não vale a pena. Isso, o que mais me marca é a dor. Eu sinto. Me machuca. Hoje me machuca. Eu não poder ter presenteado a Bruna com a minha pureza, com a minha virgindade, né? Eu não poder ter presenteado isso com ela me machuca, me dói. Porque eu vejo que, claro, hoje eu sou abençoado? Sou. Claro que eu sou. Eu sou abençoado. Eu agradeço e louvo a Deus por isso. Mas eu poderia ter sido muito mais. Porque esse é o X da questão. Não é que Deus não vai te abençoar. Não, Ele vai te abençoar. Porque Ele é misericordioso, Ele abençoa. Mas você pode ser muito mais abençoado. Muito você mais. Pode ir para porque daí você vê
o Vitor, e Sim. você fala, puxa, podia ter sido assim comigo? Sim, exatamente. Perfeito! Exatamente, perfeito. Você vê uma unção, você vê uma graça, você vê um favor ali. Perfeito. Quer dizer, é muito importante ver e é muito importante o que você está dizendo. Quer dizer, você está muito abençoado, o Senhor te perdoou, ok, mas você podia ter vivido Podia a ter plenitude Exato. da coisa, né? Exatamente. Então, assim, Tudo bem que ele não desperdiça nada Exato. e você pode estar aqui agora e olhando no olho desses meninos e falando para eles, não, meninos, não vale. não vale a pena. Não vale a pena. Tudo é só enfado e cansaço. Nossa, você vai se tornar um Salomão. Cheguei à conclusão de que tudo é inútil. Corri debaixo do sol. atrás do vento. Tudo é inútil. Nada faz sentido. Nada faz. O essencial é temer a Deus. Esse é o essencial. O Senhor curou seu destino, filho? Sem dúvida, bispa. Sem dúvida, o meu destino foi curado. Graças ao ministério, graças a tudo isso que nós temos recebido. E isso é assim, hoje eu posso falar. Ele curou meu destino, ele me sarou. Sarou das minhas feridas, sarou dos meus traumas, das minhas inseguranças, da falta de carinho que eu tinha, de amor, né? Hoje eu recebo o amor de Cristo. Recebi o amor de Cristo para mim. E hoje sou curado. Em nome de Jesus. Maravilhoso. Bruninha, minha filha, a sua parte é mais a sentimental mesmo, né? Porque você foi criada num lar abençoado e tudo lindo. Sempre muito Né? bem cuidada por Deus. Graças a Deus. Exatamente, exatamente. Isso a gente já sabe. Você, apesar de... Você sempre teve um temperamento mais forte, né? Sim. Sempre dei trabalho nesse sentido de personalidade, muito teimosa, mais respondona. Eu nunca vou esquecer da história da bolsa, que a senhora colocava a bolsa e eu derrubava. Olha que você, Bruninha, que é isso? Pititica e assim. Eu sei que muitas vezes, já até ouvido dos meus pais, que tinham preocupação, né? Mas como será como esposa? A gente tem que trabalhar, tem que ajudar. E sabendo dessa preocupação, eu também quis. Eu quis ser trabalhada. Quando eu fui tendo mais consciência, maturidade, coisa mais recente, né, de mais velha, eu falava para Deus, falava, Senhor, eu quero surpreender. Eu não quero ser essa esposa difícil, eu quero realmente ser mudada. É uma luta constante contra si mesmo, mas a gente não vive pela carne. A gente vive por espírito. Verdade. Minha filha, você sofria com complexos, né? Muitos. Eu era uma criança gordinha, sofria com suor, tive fase de até ter mau cheiro, e isso foi me gerando um complexo meu mesmo. Porque você transpirava muito. Sim, e não era por coisa externa, não é alguém que me zoou, não, era algo que eu via, eu tinha consciência, eu não gostava e não aceitava, eu não tinha peito, né, cresci uma criança sem nada, então eu me curvava, me fechava e andava para baixo. Porque não tinha seio, não. Faltava e aquilo te deixava insegura. Juntava tudo isso, eu tinha essa característica de andar curvada, sempre baixa assim, mas fechada também, não gostava de toque, não gostava de ser vista assim, não gostava. Era algo que realmente me incomodava, me fazia mal. E com o tempo, graças a Deus, fui me libertando, consegui resolver algumas questões. A maior delas para mim, que foi assim, uma mudança do dia para a noite praticamente, foi a questão de suor mesmo. Eu fiquei sabendo que tinha uma cirurgia e era Porque era demais, né? Era demais, mão, axila, de formar E era daí que vinha o cheiro, porque transpirava
excessivamente. Sim. E aí, quando eu fiz essa cirurgia pra parar, eu consegui me libertar, realmente. Não era um problema mais pra mim. E aí, você vai trabalhando, acaba que, às vezes, muitas vezes fica alguns resquícios, né? Lá dentro, é algum complexo, mas com o tempo eu vinha lutando e sempre luto contra isso pra não voltar ao que era. É uma nova Bruna. E graças a Deus, hoje não tenho mais... É muito importante você falar isso para meninas, porque muitas meninas sofrem com complexos. Sim. E não pode, né, minha filha, se entregar. Tem que, dá para resolver isso aqui, vamos resolver, vamos enfrentar. Não vamos negar que tem um problema, mas vamos enfrentar e resolver. Vencer. Eu não fugia do problema, nada. Eu sabia, por exemplo, que eu tinha um problema do mau cheiro. Eu não tentava esconder, fingir que não tinha nada. Eu queria resolver, eu buscava resolver, mas o problema estava lá. Não conseguia. Mas eu já peguei jovens com esse problema de suor. E eu dar a solução, falei assim, eu resolvi, deu certo, isso foi bom para mim, me libertou. E a jovem fala, não sei, e não querer resolver. Você dá a solução e a pessoa não quer, não vai, não faz. Falei, então, enquanto ainda estiver tudo bem pra você, você vai continuar com esse problema. Que é algo que tá externo, vamos falar, mas tá aqui dentro, tá te influenciando a ser você. Porque era algo que me impedia de sair pra fora, de ser a Bruna, de me soltar. Eu vivia... Porque você foi se fechando, né? Me fechando, calada. Não gostava de toque. Por muitas vezes eu sonhei com relacionamento, com casamento, aquele negócio romântico, perfeito, mas... eu não conseguia colocar em prática, porque eu não gostava desse toque físico, não gostava que a pessoa pegasse na minha mão, porque nada. Você já pensava, não, olha só, eu tô suando muito e tal, tô transpirando, não vai pegar bem, então, por conta dos problemas, eu não tenho, não fui agraciada com peito, então, não, eu não vou estar com alguém. Então, você vê um problema aqui, outro ali, e assim, por conta disso, você começa a desistir dos sonhos. Você falou, Bruna, que você chegou num ponto com a questão sentimental, de pensar e chegar a falar mesmo. Quer saber? Eu caso com qualquer um, o que eu quero é filho, eu vou me realizar com filho. Era a minha maior realização. A minha mãe sabe que tudo pra mim era filho, ia ser filho. Pra mim já não importava mais casamento. Podia vir, é lógico que a gente fala qualquer um, mas nunca seria qualquer... Você é uma menininha, meu Deus, um bebê. É importante dizer, porque a gente atendemos meninas, adolescentes, já com tantos complexos e traumas. E assim... tem que vencer, né, minha filha? Sim. Porque você sempre teve apoio de seus pais, o ambiente, tá na igreja, tá ali. Mas eu também falo a mesma coisa. O tempo todo não adianta. Enquanto uma pessoa não tem um encontro com Deus, Deus não tem netos. Ele tem filhos. Você vai ter que ter o seu encontro com Deus. Você pode ter tudo, mas vai chegar um momento em que você vai ter que andar com Deus. Não dá mais para andar com os seus pais andam com Deus e então você anda junto. Não. Vai chegar aquele momento que situações vão te forçar. Minha filha, você sabe o caminho, agora chegou a hora de você ter intimidade comigo. Sim. Você não tem como ter por intermédio de seus pais. E foi exatamente isso, né? Foi, bispa, foi exatamente isso. Eu sabia que tinha que ser de mim e não deles. E eu precisava. Meus pais sempre me ensinaram, sempre falavam que ia chegar um momento que eles não iam poder fazer mais nada por mim. Minha mãe sempre me ensinou
a ser uma mulher de oração, até por conta de tudo que ela já passou. Desde muito nova, ela teve relacionamento com Deus. E ela sempre falou isso pra nós dois, tanto pra mim quanto pro Vitor. É relacionamento com Deus. Vai chegar um momento que a gente não pode fazer Vocês mais vão ter nada. suas próprias crises, seus desafios, Exato. e papai e mamãe não vai poder fazer nada. Não pode. E eles sempre ensinaram isso pra nós. A gente pode estar orando, mas existem coisas que Deus quer de vocês. E se vocês não estiverem alinhados com Deus, vocês nunca vão entender, não vai fazer, e vai ficar parado no tempo, e por aí vai. E foi exatamente isso, exigiu algo da minha parte. E eu lembro até mesmo que a minha cirurgia para parar de transpirar, ela ficou travada 6 meses, bispa. Porque era pelo plano e não ia, não tinha um porquê, mas simplesmente não ia. O plano travou e não liberou minha cirurgia. E minha mãe já orava há anos, mas ela falou para mim, falou, agora você tem que orar, agora você tem que buscar, é algo é você. E fui em oração, e aí eu ficava sabendo de alguém que era filho de uma amiga da minha mãe, que entrou com um processo e já fez ali dali um mês e tal, e eu ficava assim, mas gente, por que a minha não vai? Não tem um porquê, e foi um processo de 6 meses de oração, muita oração, até que um dia a gente recebeu a boa notícia que eu poderia fazer. E realmente, bispa, foi uma mudança da água pro vinho. Todo mundo fala isso. Que era uma Bruna antes e depois virou uma outra, com todas as suas questões resolvidas. Porque aí você foi para Deus, né, minha filha? Quer dizer, estava ali, mas você precisava ter intimidade com Deus. Sim. A mesma coisa aconteceu com o Vitor, né? Enquanto o Vitor não teve o encontro dele com Deus, os desafios dele não foram vencidos, né? Exatamente. E aí você foi venceu tudo isso, esses complexos, resolveu todas essas questões. E aí tava pronta para um relacionamento. Só que ainda assim eu queria do meu jeito. Eu orava para Deus, que eu sempre havia sido ensinada dessa forma, desde muito nova, orando, eu especificava para Deus, eu quero um homem assim, assim, assado. Só que ainda assim, eu queria assim, 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 do meu jeito. Porque tudo que eu pedia para Deus, o Guilherme fazia. Ele estava se colocando na posição do homem que eu pedia sem que ele soubesse nada. Mas todas as vezes que ele vinha até mim, por conta das escolhas que ele fazia, me fazia não querer ele. E cada vez mais menos. Literalmente é como nós conversamos aqui. Era um irmão para mim. E era só, e tava bom. E muitas vezes eu me aproximava dele porque eu queria esse irmão por perto, mas quando ele pegava uma brecha para tentar algo, já vinha aquele sentimento de repulsa na hora. É como se o irmão morresse ali e eu já não quero mais ele perto. E aí depois passava, ele ia atrás de outra pessoa, e eu vinha, muitas vezes eu falava exatamente para os meus pais, eu falava assim, tá vendo como que ele não gosta de mim? Tá vendo? Isso é para vocês verem. Para vocês verem que não tem nada a ver comigo, que eu vou ser apenas uma conquista para ele. Eu só vou ser mais uma. E eu falava com meu irmão exatamente isso. Muitas vezes em conversas com o Vitor eu me abria dessa forma. Eu falava assim, eu não sinto que o Guilherme gosta de mim. Eu sinto que eu só sou a conquista dele, a maior delas, porque é a única que não dá bola para ele. Então era um coração muito fechado, muito. Um coração de pedra para ele. Eu lembro até uma vez de ouvir uma pessoa dentro da igreja falando que estava orando por mim e disse que eu vou orar para Deus tirar esse coração peludo. E eu falei assim, nossa, se até a pessoa tá falando que o coração é peludo, deve ser mesmo. E mediante a tudo isso, ao sonho de viver um relacionamento, um casamento, eu comecei a me lançar mais em Deus e viver de fato na dependência de Deus. Falar para Deus que não importava mais o que eu queria. Até porque eu já estava fazendo 2 anos de cursinho. Eu não tinha minha vida definida, eu não tinha nada. E eu já estava sentindo que eu estava perdendo tempo. Porque eu não tinha faculdade, eu não tinha um relacionamento, eu não tinha nada.
E o fato de eu estar estudando muito tempo, porque cursinho era o dia inteiro, também meus horários na igreja eram limitados. Então eu falava assim, eu tô perdendo tempo na minha vida, eu não tô fazendo nada, nenhuma coisa nem outra. Eu tô perdendo tempo. E aí eu me desvencilhei de tudo, fui buscar em Deus. Falei, Senhor, agora é o Senhor, eu dependo do Senhor. O que o Senhor falar pra mim, eu tô na sua vontade. Se o Senhor falar isso, é isso. Se o Senhor falar aquilo, é aquilo. Eu não vou questionar, eu não vou tentar mudar, não vou tentar fazer do meu jeito. E eu fui com muita sinceridade no coração mesmo, assim, de estar sozinha no meu quarto e falando com a força da minha alma, Senhor, é o seu jeito, eu quero viver o seu jeito, porque eu sei que o do Senhor não vai falhar. Até agora eu fui no meu, e isso me doeu, me custou muita coisa. E eu fui orando até que o Senhor me deu o guia de volta, né? Tocou meu coração. E eu tive tanta certeza de que era Deus ali naquele momento, primeiro pelo sonho que eu tive, que eu sonho demais, mas aquele sonho foi diferente. Foi aquela sensação, vivendo aquele momento. Para mim foi completamente diferente do que eu já tinha vivido antes. Era uma experiência nova. E fora a questão desse coração quebrantado, porque alguém que tinha repulsa da pessoa no dia seguinte acordar apaixonado por ela. E ainda quando eu fui atrás dele, quando eu tive a oportunidade de conversar a primeira vez, eu falei pra ele exatamente isso. Falei, Guilherme, eu não tô falando aqui que eu gosto de você, eu tô falando que eu te amo. E eu tive tanta paz, tanta certeza que era de Deus, que eu confiei, bispo. Eu não tive medo de nada que acontecesse. Como eu era uma pessoa mais inconstante, uma hora eu gostava, outra hora não, e cada hora eu tava numa situação, eu tive tanta paz no espírito, no Senhor, que eu falei assim, não importa o que vai acontecer, ainda que algo mude dentro de mim, o Senhor vai me dar graça e esse casamento, esse relacionamento vai ser feliz. Eu tive realmente aquele descanso no espírito. Podia vir o que viesse. Mudou tudo, né? Mudou. Porque você às vezes se incomodava, era como era meu amigo só, ele é baixo, não gosto do jeito dele, porque isso e aquilo, mil coisas, desapareceu, né? Desapareceu. E eu tive... Tudo desapareceu. Tudo. E aquela sensação de que não importa qual dificuldade viesse, o Senhor estava comigo. Era essa a porque confiança era que eu tive. Deus confirmando. E foi muito interessante, porque seus pais estavam orando também, né? Tava. E aí Deus falou no coração do seu pai que era o Bispa, Guilherme. Como tudo aconteceu, gerou um rebuliço muito grande, um pouco desgastante. E aí eu falando assim, pelo amor de Deus, eu já levei essa situação para um lado que eu nem sei como que eu vou resolver. Uma hora eu vou ter que contar pro meu pai, uma hora eu vou ter que conversar, porque ninguém sabia. E eu assim, eu tava orando para que Deus fizesse alguma coisa. Senhor, faz o Guilherme vir aqui, faz a minha mãe, faz alguém, mas eu não sei como fazer. Que aí o meu pai já tinha sido tocado, já tinha ouvido a voz do Espírito Santo, e ele, incomodado, percebendo as coisas que estavam acontecendo, ele chamou o meu irmão para conversar. Ele falou, eu tô vendo que não tem algo certo, agora você vai me contar. E aí meu irmão começou a contar tudo para ele. Eu lembro que aquilo até me gerou uma revolta, né? Mas como assim o Vitor vai falar? Quem tem que falar sou eu. Mas eu tinha orado para que o Senhor desse um jeitinho por mim. E eu cheguei na conversa e aí meu pai corrigiu, falou que realmente tinha que falar, só que ele falou, eu só não vou ficar mais bravo, porque sábado o Espírito Santo me contou, me confirmou, e tudo tinha acontecido na quinta. E porque antes havia uma inconstância, né? Havia. E o seu pai já falou, não, chega, né, Bruna? Havia, bispa, e eu tinha receio disso. Eu sabia que eu não tinha credibilidade com ninguém. Eu sabia, até eu mesma estava duvidando de mim por um momento. Então, eu realmente precisava de uma intervenção do Espírito Santo, porque se fosse ficar pelas minhas palavras, ninguém acreditaria. E a todo momento foi uma oração. E aí Deus foi e falou com seu pai. Foi, mas também graças a Deus, porque ali também me trouxe paz, me trouxe tudo. Foi até uma coisa que os meus pais, no momento, me questionaram.
Eles falaram, por que que você não conversou? Por que que você não pediu direção para fazer as coisas do jeito certo? E eu falei para eles, eu falei assim, quando o Espírito Santo falou comigo, eu tive tanta certeza que eu sabia que se eu falasse com vocês, vocês iam tentar me convencer o contrário. Ou tentar questionar, será que não é um momento de emoção? Será que você não tá sentindo que você tá perdendo? E era tudo que eu não precisava ouvir na hora. Falei, talvez eu gerei um rebuliço, sim, mas eu acredito que tudo tem um propósito. Deus sabe como faz, não é por acaso. E assim foi. Resumindo, você não queria o Gui de jeito nenhum, mas era o que Deus tinha para você. Era. E vocês têm sido muito felizes e eu penso que essa é uma mensagem importante. Acatar o que Deus tem pra gente, né? Sim, bispa, porque a senhora, minha família, todo mundo já tinham me falado muitas vezes que o Guilherme era uma família boa, estava dentro da igreja, mas eu ainda falava que não. Falava assim, não é. E muitas vezes eu saía de conversas do meio da família para ficar na minha cabeça assim, não, o povo tá falando, mas não é assim, Deus não vai fazer algo que eu não queira. Eu ficava com essas coisinhas na cabeça. Mas de um jeito ou de outro, o Espírito Santo estava me mostrando. E, na verdade, eu só ia ter que trabalhar um orgulho ali, porque depois eu ia ter que voltar corrigindo muitos nãos que eu falei, muitas vezes que eu falei, não quero, nunca vai acontecer. Eu ia ter que voltar atrás na minha palavra. Fazer do jeito de Deus. Sim. É o que nós estávamos falando, né? Se o Gui tivesse passado nos testes. Então, tudo, né? Vai complicando. As coisas vão tomando um outro rumo. E é assim, é a Sara se precipitando e mandando Abraão pegar Agar e gerar um filho ali, e aquilo não funcionou. Não, precipitação não funciona. Tem que esperar. Do meu modo não vai funcionar, ao meu modo não vai funcionar, ao modo de Deus. Eu tenho que ir ao modo de Deus. E mais uma vez, eu vou ter que ter a minha experiência com Deus. Eu vou ter que ir para Deus agora. Eu vou ter que vencer minhas guerras com Deus, né? Sim. E então ouvir a Deus e acatar o que Deus tem para mim. Porque só aconteceu quando você foi a Deus, né, minha filha? Sim, eu fui para Deus e abri o meu coração para Ele, sem reservas. O Senhor curou seu destino. Sim, me surpreendeu, mais do que eu podia imaginar. Com quem eu achava que eu nunca ia ser feliz, hoje é a pessoa que mais me faz feliz. Vocês têm um casamento bonito, né? Feliz, né? Sim. Como ele disse, são amigos. Sim. Um suprindo o outro. Você superou aquela dificuldade que tinha em toque, tudo, né? Que eu achava que nunca aconteceria. Era algo que eu muitas vezes sonhava, mas não conseguia visualizar acontecendo. E com ele foi completamente diferente. Foi uma obra completa, né? Sim. Deus mudou todas as áreas, tudo. As questões, os complexos, as situações precisavam ser resolvidas. Fortalezas que foram quebradas. Fortalezas. Exatamente. E ainda eu me lembrei, antes de vindo pra cá, eu me lembrei de uma vez conversando com uma amiga que era do mundo, tentando me convencer de algo completamente errado, de aquelas coisas de, como você vai casar sem experimentar, isso e aquilo. E eu lembro que eu falei pra ela, eu só tenho uma coisa pra te falar. Me posicionei na fé, falei, a próxima pessoa que eu conhecer vai ser o meu marido e a única que eu vou ter na minha vida, e isso não é um problema pra mim. Talvez se é vergonha pro mundo ter um único homem na sua vida, pra mim não é. E ela riu de mim, ela falou, Bruninha, você é muito sonhadora, eu acho que você tem uma esperança tão linda. Falei, você vai ver então, amém? Isso foi em 2018 para 2019. Em 2019, de fato.
A próxima pessoa que eu conheci, que estava ali do meu lado, foi a única na minha vida. Você casou virgem e você diz isso para as meninas. Vale a pena se guardar, Vale. manter a pureza. Vale, bispa, vale a pena. A satisfação de estar no casamento não tem explicação, é um negócio que você vive em paz. Você sabe que você não tá no erro, que você fez aliança com um só, não tem outro. Isso é uma bênção, porque tudo que eu ouvia das minhas amigas no mundo, muitas se submetendo a situações que eram tão novas, meninas de 20, 22 anos, passando por situações humilhantes por causa de sexo, por causa de carnalidade. E aí ficando aquela marca, porque já fiquei com 2, porque já tive 3. E eu não tenho isso pra mim. Eu não tenho. Eu tenho o meu único marido. E é algo feliz, não tem dessa de que eu preciso provar antes de casar. Enfim, seja lá qual for a conversa do mundo, não existe isso, bispa, não existe. Quando você está debaixo da bênção, quando você faz algo que é aprovado por Deus, é sempre perfeito, é sempre muito bom. É pleno, né, minha pleno, filha? literalmente, é pleno. Deus abençoa demais, né? Sim. Tem abençoado em tudo, né? Tem, graças a Deus tem. Estão muito felizes, né? Muito. Maravilhoso, maravilhoso. Tá aí, jovens e contando as suas experiências, e eu tenho absoluta certeza que está ensinando muito, porque jogar a carência em outro lugar senão em Deus é perder tempo. Não adianta estar no melhor lugar e paz e tudo, você vai ter que ter o seu encontro com Deus e superar, vencer as suas guerras, as suas dificuldades, vai ter que enfrentar. E é se aproximando de Deus, tendo intimidade com Deus, conhecendo a Deus. E tá aí, ó. Venceu os complexos, superou, entendeu a vontade de Deus, se aproximou de Deus e então pôde ver aquilo que não estava vendo. E estão vivendo uma vida plena. E o conselho é esse: ir para Cristo. Corre logo e faça as coisas ao modo de Deus, porque funciona. Ela casou na pureza e está plena. Funciona. Ele perdeu tempo demais, só ficou arrependimento e frustração. E se pudesse voltar lá, teria feito diferente, porque não acrescentou nada. Então, ao modo de Deus é perfeito. Vamos orar. Oh, meu Deus, muito obrigado. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom. Nós aprendemos, Senhor. Nós aprendemos tanto com cada história. Andar com o Senhor, ouvir a sua voz, te obedecer, viver uma vida rendida, submissa, é o que funciona. E eu oro, meu Pai, pedindo que o Senhor toque profundamente os corações. Que jovens estejam sendo tocados e despertados. Talvez jovens carentes, complexados, frustrados, eu não sei. Mas está aqui 2 jovens que estão contando
abrindo o coração, corajosamente vulneráveis. Eles se derramaram aqui, não esconderam nada, porque eles querem ajudar. A Bruna contou, sem nenhuma dificuldade, os problemas que ela teve, os complexos, e ela superou. E isso é para ajudar. E eu oro para que meninas estejam sendo tocadas, meninos, jovens, e que nesse momento, Senhor, creiam e se levantem com a decisão tomada de buscar o Senhor. Porque a saída sempre nós vamos encontrar no Senhor. Todo o suprimento, a paz, a realização, a felicidade, a plenitude, nós encontramos no Senhor. Agradeço demais pela vida do Gui e da Bruninha. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez na vida deles. Obrigada por uma história, por essa história feliz, vitoriosa. Histórias superadas, dificuldades superadas. E eles estão aqui, edificando a todos nós. Muito obrigada pela vida deles, por tudo que o Senhor fez na vida deles. Muito obrigada por cada pessoa que está conosco, pelos frutos, pelos testemunhos, pelas boas notícias que vamos chegar através desses testemunhos, desses destinos. Muito obrigada. Senhor, eu peço a tua bênção e que vidas sejam despertadas e salvas e que se levantem com a decisão tomada de confiar no Senhor, de entregar a vida totalmente, sem reservas, e viver ao seu modo, fazer do seu jeito, porque esse é o caminho da felicidade. Muito obrigada. Te agradeço, peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Deus é bom e Ele ama você. Muito obrigada, Gui. Muito obrigada, Bruninha. E muito obrigada a você. Pode contar com a gente, porque é um prazer servir. Amém.